Bom dia, pessoal! Vamos continuar então nossa aula, que a gente estava falando sobre pH, escala de pH. Espero que esteja tudo bem com vocês. E não esqueçam do nosso meeting toda quarta-feira, das 10h30 às 11h30. Desculpa, das 11h30 ao meio-dia e meio, vou deixar disponível. É sempre o mesmo código, tá? Para entrar, então quem entrou semana passada é só usar o mesmo código. E aí eu vou tirar mais dúvidas de vocês sobre pH, escalas de pH, tá bom? E os cálculos também que envolvem o pH. Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo que cai no Enem, tá? Então, Enem, vestibulares, enfim, é importante vocês verem. Outra coisa que eu vou deixar disponível também no canal do Classroom para vocês foi um aulão que nós gravamos, eu e alguns professores, no sábado do dia 22, que é sobre Enem. Então, Enem, vestibular, FUVEST, sobre as questões, qual o conteúdo que mais cai. Então, tem lá de português, algumas dicas sobre interpretação de texto, inglês, biologia, química, enfim. Deem uma olhada, é bem completinho, ajuda vocês a terem um norte para ter que conteúdo estudar para esses vestibulares, tá bom? Então, pH, eu já falei um pouquinho para vocês a semana passada sobre a escala de pH. Então, o pH, ele corresponde ao potencial hidrogeniônico. Nossa, que nome é esse, professora? Ele tem a ver com a quantidade de hidrogênios livres da solução. Lembrando que, lembra quando eu falei sobre ácidos e bases, que o ácido é toda solução que em solução aquosa libera H+, e a base solução aquosa libera OH. Então, tem a ver com o potencial, a quantidade de hidrogênio que essa substância libera, ou hidrogênio positivo ou hidrogênio negativo, mas sempre em contato com a água, tá bom? Então, aqui a gente tem aquela escalinha que eu já comentei com vocês, que vai de 0 a 14, sendo quanto mais próximo do 0, mais ácida, quanto mais próximo do 14, mais básica, e no 7 a gente tem as soluções neutras, ou seja, que não é nem ácido nem base, tá? Aqui ele fala um pouquinho, né, sobre isso. Aqui tem alguns exemplos, né? Então, tanto do ácido quanto da base. Então, por exemplo, substâncias ácidas, a gente vai ter o suco gástrico, né, que é o suco que tem dentro do nosso estômago, que é um ácido clorídrico. A gente tem o suco de tomate. O sangue humano, ele entra como um pH neutro, tá? Aqui ele tem um amoníaco comercial, tal. A saliva também, ela fica meio que neutra, tá bom? E a cândida, ela já vai para o caráter mais básico. Isso do pH. O pOH é meio que o contrário, tá? Eu vou explicar para vocês, tem até a fórmula, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, aqui, ó, soluções ácidas, que tem qual é o pH. Suco gástrico tem o pH 2, suco de limão 2,2, o vinagre 3, café 5 e o leite de vaca 6,4. Todas elas têm um pH ácido, certo? Soluções básicas, onde tem o pH básico. O sangue humano, na verdade, 7,35 e 7,4 é considerado neutro, tá? E aí o bicarbonato de sódio 8,4 é uma base, leite de magnésio 10,5 é uma base, e o alvejante, né, a cândida, a famosa cândida que a gente usa em casa, 10,5. Tá, professora, mas de onde sai esse valor? Eles criam? Ah, acho que ele é meio ácido, vou pegar um? Não, tem uma conta, um cálculo que a gente faz para calcular esse pH ou pOH, tá? Então, quem desenvolveu esse cálculo foi um químico dinamarquês chamado Søren Sørensen, e ele calculou através de log, vamos lá, matemática, vocês vão odiar agora, mas é através de log que a gente calcula tanto o pH quanto o pOH. O pOH é a quantidade de base da substância, tá? E o pH é a substância que é ácida. Então, aqui ele fez, né? Essa daqui é a fórmula, tá? Então, o H+, que é o ácido, o OH-, que é a base, sempre vai dar log de menos 14, tá? Essa é a fórmula que a gente usa. Professora, como que eu vou fazer para calcular isso? A gente tem na verdade aqui eu vou deixar um vídeo para vocês explicando melhor como faz esse cálculo, tá? Eu vou dar só falar que sempre ele vai ser em volta do 14 porque é o potencial hidrogeniônico da água, então por isso que ele sempre vai ser 14. E aí, quando é o pH, ele é o valor direto. Vamos supor que aqui fosse pH 10 menos 2, o pH seria 2. 10 menos 5, o pH seria 5. Porém, quando a gente fala de pOH, a base, a gente tem que fazer a subtração na fórmula. Então, vamos supor que o pOH fosse menos 12. Eu ia fazer pH, se fosse de uma base, está falando de uma base, o pH é 6, eu teria que fazer a substituição, tá?
Ficou meio confuso porque eu não vou explicar ainda dentro da fórmula. Eu vou deixar um vídeo para vocês explicando direitinho. E entrem na aula na quarta-feira para a gente fazer junto essas contas, tá? Para vocês entenderem melhor. Existem também outras formas de medir pH além de cálculo, que é através da fita, né? Esse daqui ele é uma fitinha ácido-base, que é um indicador. De acordo com a cor, ó, tá vendo que ele tá segurando uma fitinha e aqui tem uma tabelinha. Então, ele pega essa fitinha, molha na substância que eu quero medir e de acordo com a tabelinha aqui, eu vejo, ó, tá mais próxima dessa ou dessa. Aí eu vejo qual que é o pH, tá? Ele é usado também para verificar no nosso dia a dia, né? Não só em fins científicos, mas também para quem tem piscina em casa tem que fazer a medição para ver, né, se tá um pH normal, pH neutro para poder entrar. Ou então também até plantações. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem uma planta que chama hortênsia, uma flor. Dependendo do pH do solo, ela fica de uma cor. Então, por exemplo, se eu quero a hortênsia azul, eu tenho que ter um pH mais ácido. Se eu quero a hortênsia rosa, eu tenho que ter o pH mais básico. Ah, eu quero hortênsia rosa. Eu não compro hortênsia rosa, eu compro hortênsia. Eu vou deixar ela rosa ou azul de acordo com o pH do meu solo que ela está plantada, tá? Então, algumas substâncias também, dependendo do pH, elas não conseguem sobreviver. Então, por isso que é importante também essa questão de conhecer o pH do solo. Tem uma outra substância que é chamada pHmetro. Substância não, né? Equipamento. Esse pHmetro, eu coloco o líquido aqui, então, enfim, qual que é a substância, e eu coloco esse eletrodo dentro e ele mede para mim. Ele é muito usado em laboratório. Então, ele já mede, ó, esse daqui tá 9,84. Então, essa substância aqui é uma base. Aqui eu coloquei também um sitezinho que vai estar para vocês acessarem, que é um simulador. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Acho que ele não vai deixar eu entrar. Nesse simulador, vocês vão ver que vocês conseguem ver o pH de cada substância. Tem lá saliva, sangue, você pode diluir com água, ver se interfere no pH. Enfim, dá para vocês fazerem várias simulações para vocês entenderem como que faz, quanto que é o pH de cada substância. Na quarta-feira a gente vai fazer também um pouquinho de simulador com vocês, tá bom? Então não deixe de participar, eu deixei um exercício para vocês darem uma olhada dentro do vídeo, se vocês conseguem fazer com os 2 vídeos. Se não, na quarta-feira a gente tá aí, eu vou ajudando vocês a montar, tá bom? Então é isso, pessoal, obrigado por terem assistido, assistam também o aulão sobre o Enem e tentem fazer o exercício e qualquer dúvida é só chamar pro que a gente consegue tentar ajudar vocês, tá bom? Um beijo para vocês, tudo de bom.